Olá, pessoal do canal Estude Passe, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Juliane Terra e hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre concordância verbal. Nós já temos duas aulas no canal, eu sugiro que você assista. Uma nós falamos de uma forma geral sobre a concordância e tratamos também alguns assuntos específicos, alguns casos específicos a respeito da concordância. Na outra, nós falamos sobre os pronomes e hoje nós vamos falar sobre o substantivo e a concordância com o verbo. Vamos nessa? Bom, a concordância hoje, como eu já disse, vai ser com substantivos. Concordância dos substantivos. Então, substantiva, nós vamos ver as formas e sentidos plurais e singulares. Como que faz a concordância com o verbo? Nós já vimos que o verbo concorda com o sujeito a que ele se refere. E quando o sujeito é um substantivo, nós vamos agora entender como que funciona. Veja só o exemplo. Quando o núcleo do sujeito é um substantivo coletivo, o verbo assume a forma singular. Normalmente, os substantivos coletivos, eles são no singular, né? Claro que pode ser no plural, depende o que você quer expressar. Vocês lembram que coletivo é quando você usa uma palavra com ideia de um conjunto, né? Colmeia de abelha. Então, quer dizer que é um substantivo que abrange um grupo de determinada espécie, de determinado... uma determinada especificação, seja de pessoas, seja de animais, sejam de coisas, né? Nós temos aí o exemplo para que você entenda como que funciona essa questão da concordância. Olha, depois do assalto ao banco, a quadrilha fugiu em um carro roubado. Veja que quadrilha é um substantivo que designa um grupo de ladrões, né? Quando há dois ou mais ladrões, nós designamos como quadrilha, né? Nesse caso. E aí, aí nós usamos isso no singular. Por quê? Porque é a ideia de coletivo, ok? Então, olha, veja aí mais alguns exemplos. Olha, a matilha latia sem parar. O cardume atravessou o rio. A matilha é de cães. O cardume de peixes. A boiada passava livremente pelo pasto. Então, nós temos aí o coletivo que funciona no singular o verbo. No entanto, né, nós temos também as palavras que parece que né, no plural, mas na verdade elas são usadas no singular. Embora ela seja escrita no plural, a gente usa aquela terminação S, que dá a ideia de pluralidade, mas a concordância vai ser no singular. Veja só. Quando o núcleo do sujeito é um substantivo que apresenta a forma plural, mas tem sentido de singular. O verbo vai para o singular se o substantivo não vier antecedido por um determinante no plural, artigo, pronome ou numeral. Veja então aí o exemplo, olha. Férias é um período de necessário descanso. Ai, maravilha, né? Mas olha só, veja que férias tem um Szinho, mas não quer dizer que ela é mais de uma, né, são muitas férias, não. Férias é um período de descanso, né, que nós temos no trabalho e que, embora seja escrita no plural, nós vamos usar a concordância no singular. Veja um outro exemplo aí, olha. Costas, né, essa parte de trás, é a parte de trás do corpo, já explicou, né, a oração. Então, embora seja escrita no plural, nós fazemos a concordância no singular. Mas, no entanto, todavia, sempre temos as exceções, né? Se for antecedido por um determinante, que são essas palavrinhas aqui que a gente coloca antes do substantivo, então, se ele for no plural, então a palavra e o verbo vão ficar também no plural. Veja o exemplo. Esse é o determinante, minhas férias são sempre um período de descanso. Outro exemplo que eu já dei, minhas costas doem. Aí, nesse caso, eu vou usar ela no plural.
Quando o núcleo do sujeito é constituído de um substantivo próprio, ou seja, aquele que designam nomes, né, de pessoas, de coisas, de lugares, que apresenta a forma plural, o verbo vai para o singular. Se o substantivo não vier antecedido por um determinante, ó, de novo determinante. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro. Olha, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o nome de um livro, de uma obra, é um dos romances mais conhecidos de Machado de Assis. Veja que está no plural, no entanto, nós temos aí o verbo concordando no singular, porque a ideia é de uma única obra, tá? Um outro exemplo aí é um filme, né? Mercenários, que é o nome de um filme. Está escrito no plural, mas olha só o verbo. É um filme interessante, porque está se tratando de apenas um único filme, tá? Mas, se o substantivo próprio for antecedido por determinante, ou seja, artigo, quando eu falo determinante, gente, é o artigo, pronome, numeral, tá? O verbo irá para o plural. Então, veja, olha, agora já não é mais só o nome, agora nós temos determinante. Ó. Os Estados Unidos são uma grande potência. Se não tivesse esse os, eu falaria Estados Unidos é uma grande potência. Se não tivesse o determinante, tá? Veja aqui agora mais um exemplo. Ó. Os Emirados Árabes ficam na Ásia. Se eu tirar o artigo, o que eu falo? Emirados Árabes fica na Ásia, ok? Muito obrigada por você ter ficado até agora. Essa aula foi curtinha. Então, nós vamos continuar o nosso assunto na próxima videoaula. Um beijo, forte abraço e até a próxima!